Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos à Flageral TV. E vocês viram que notícia espetacular? Flamengo, que ficava com apenas 31% da receita do Maracanã, agora fica com 65%. E o Bruno Formiga vai esmiuçar o fair play financeiro. Será que será bom para o Flamengo ou ruim quando ele chegar aqui no Brasil? O Flamengo reduz o custo do Maracanã e projeta milhões a mais no faturamento. O plano de redução de despesas fez o Flamengo ficar com 65% da receita líquida do Maracanã, JP. Olha aí, que beleza, na tela. Rodrigo Matos, aonde o Flamengo cortou despesas para faturar mais com o Maracanã, hein? Então, entrou essa nova gestão do BAP, né? E o que ele fez? Chamou todos os fornecedores e começou a rever todos os contratos, basicamente. Não é que tenha nenhuma sacanagem, não tinha isso, mas ele começou a cortar e vai falar assim, eu quero esse serviço por X, vamos cortar aqui, e começou a renegociar tudo que é feito dentro do estádio para tornar ele mais eficiente. E aí você olha que isso está sendo feito, né? Ainda não está em processo. No último jogo, contra o São Paulo, conseguiu tirar 65%, ou seja, 3 milhões líquidos, e a dívida do estádio foi 680 mil. Se a gente botar a próxima página aqui, a gente vai ver o início do Campeonato Brasileiro. Contra o Inter, também um jogo cheio, a despesa do estádio foi 965 mil, ou seja, 300 mil a mais praticamente, e ali o Flamengo só tirou 47% da receita. Se a gente pular mais uma, no ano passado, no Brasileiro, o Flamengo tirava 31% da receita. Então você falava assim, o Flamengo tira muito dinheiro de bilheteria, mais de 100 milhões por ano, ano passado deu 118 milhões. Só que isso é bruto. E aí, bruto, por exemplo, no Maracanã, no Brasileiro, tinha 53 milhões. Só que só sobrava 16 milhões nos cofres do clube, porque o Maracanã é um estádio muito caro. Muito diferente, e a gente vai botar aqui do que acontece, por exemplo, a maior comparações que a gente pode fazer, que são Palmeiras e Corinthians, porque o Palmeiras e o Corinthians têm estádios mais eficientes e mais baratos. Quanto que eles tiram da receita? O Corinthians 65% e o Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras 68%, aí em jogos grandes recentes. O que o Flamengo fez? Ele conseguiu chegar no percentual do Corinthians e do Palmeiras, da receita líquida. Ele foi cortando essas despesas, agora também vai ter uma questão de iluminação, que inclusive gerou uma certa polêmica, porque o Maracanã mudou. E esse era um sonho antigo dos rubro-negros, né? Conseguir fazer com que o Maracanã fosse mais eficiente financeiramente. Agora tem mais sombras, né, nos jogadores que estão em campo, porque mudou para LED. Então, essa série de medidas cortou uma quantidade e você conseguiu ter 2/3 da receita. Isso não vai ser no ano inteiro agora, porque foi implementado, só conseguiu ser implementado agora no meio do ano. Mas a projeção, aí eu botei a projeção, o Flamengo tendo 65% da receita. Ele ganharia 42 milhões a mais. Eu falei com o clube e perguntei, para esse ano vocês estão prevendo quanto de ganho com essa margem? O que eles me disseram, eu não acabei não botando aí na arte, porque me responderam mais tarde ontem, é que a diferença é mais ou menos essa. Eles tinham um ganho em torno de 21 milhões, líquido vai passar para 59, ou seja, em torno de 40 milhões de reais vai ser o ganho a mais de entrada no cofre do clube com essa redução de custos. Do Maracanã não é só redução de custos, é aumento de receitas em algumas outras áreas. Por exemplo, o Maracanã não tinha um estacionamento grande e depois de um acordo lá com o governo do estado agora tem 400 vagas que estão sendo negociadas e isso também aumentou a receita, tem outros pontos ali que estão sendo aproveitados. Então, o Flamengo decidiu tornar o Maracanã mais eficiente, visto que a questão do estádio próprio vai demorar. Tá claramente em stand-by, esperando estudos, não tem nem perspectiva de quando vai começar. Ele está tornando o Maracanã um estádio, o que eu ouvi da diretoria, ele falou assim, a gente está demonstrando que é um estádio que pode ser economicamente muito viável e muito com uma rentabilidade boa para o Flamengo, se você conseguir operar ele de uma forma com a margem de lucro maior do que era anteriormente. E aí, rapaziada, o que vocês fariam? Voltaria suas atenções para o estádio próprio ou diante dessa circunstância aí do Flamengo conseguir 65% da renda do Maracanã, vocês manteriam o Maracanã e botariam o sonho do estádio um pouco mais para frente, como a princípio irá fazer o Landim? Por favor, responda aqui. Tá mutado? Tá mutado. Você tá mutado, Mancini. Eu estou mutado, desculpa. Seria uma grande sacada gerir melhor os seus ativos, né? Seria não, é uma grande sacada, né? Maracanã, eu sinceramente, eu respeito o direito do Flamengo de ter o seu estádio e tal, entendo isso, mas tá vendo? É um exemplo, você já aumenta um pouquinho para 72, 73%, você vai ficar bonito, sem ter que comprar terreno, levantar estádio, enfim. Fala aí para você. Eu acho que é uma coisa que é muito importante. Bom, quando você falava com o Rodrigo Tostes, por exemplo, logo depois da eleição do BAP, ele no período da eleição era muito difícil você falar, e a gestão atual nunca disse sou contra o estádio. Embora estivesse claro que tinha restrições óbvias ao projeto do estádio. Aí, quando você fala com o presidente do Flamengo hoje, ou você fala com o presidente da diretoria, vai dizer que estava contra o que eles julgavam ser falta de plano específico e determinado de cada custo que ia ter o estádio. E hoje se diz que o custo estimado há um ano era muito maior, de fato, do que seria. Mas eles falavam o quê? Que era possível transformar o Maracanã num estádio mais viável economicamente, fazendo exatamente o que o Rodrigo está mostrando que está sendo feito, está tentando fazer, que é diminuir o custo, já que o Flamengo tem a 65% da gestão do Maracanã. Esse é um ponto que mudou em relação à gestão de estádios do Brasil, né? Por mais que Itaquera dê muita despesa por causa do financiamento do estádio, é necessário olhar para um prédio desse tamanho e pensar no que ele pode te trazer de benefício.
Aquilo que eu falo a vida inteira da minha vida cotidiana. Eu passo no Allianz Parque desde que eu tinha, em volta para a Antártica, desde que eu tinha 5 anos de idade. E é incrível como você percebia que tinha um movimento num dia e outros 10 dias não tinha nada. Então aqueles 10 dias sem nada era custo. Era limpeza, porque ia bater um vento, ia chover, ia sujar, tinha que limpar. Isso é custo. A grande notícia em relação aos estádios dessa semana, e a gente vai ter que olhar com atenção, porque eu disse isso até para o Marcelo Marques, o conselheiro do Grêmio, conselheiro não, o empresário que está comprando a gestão da arena do Grêmio, eu disse para ele, o senhor sabe que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas o que está sendo dito é que o empresário Marcelo Marques comprou a gestão da arena do Grêmio e doou para o Grêmio. O que vai tirar do Grêmio uma série de obrigações e vai permitir ao Grêmio melhorar a gestão e passar a ter lucro. Em tese, eu não estou comprando aqui a versão, vamos esperar para ver como vai acontecer. Mas é a necessidade de olhar para um prédio desse tamanho e falar, pera um pouquinho, ele não pode só me dar despesa. Ou então vamos diminuir a despesa e aumentar, onde é que a gente pode ganhar mais? O estacionamento é um caso. Quem para o carro, quem é sócio torcedor e para o carro no Allianz Parque, com desconto, paga R$120 em dia de jogo, dia de show. Faz a conta. Botou 180 aqui no estacionamento do Maracanã, esse novo estacionamento. Que é um valor considerável, mas é isso. O cara quer ter entrar do carro, deixar dentro do estádio, sair depois dentro do estádio, que é um mega conforto, ele vai pagar caro para isso. Vai ter um público que vai ser atendido dessa forma, né? Pois é. Eu tenho intenção de fazer explicar a operação do Grêmio no próximo programa. Até tentei o contato com o Marcelo e não consegui essa semana, mas eu acho que esse é um tema bom pra gente também, explicar como é que é essa operação do Grêmio pra semana que vem. Isso, e o Felipe está perguntando quanto rende o Morumbi. Eu não sei se vocês têm esse número aqui. E aí, galera, o que vocês acharam sobre essa medida que conseguiu fazer com que o Flamengo ficasse com um dinheiro muito maior em relação às receitas do Maracanã? E agora vamos conferir um pouquinho sobre o fair play financeiro. Será que é vantajoso para o Flamengo chegar ao fair play financeiro no Brasil? Ou será que o Flamengo será afetado negativamente? Vamos conferir aí o Bruno Formiga, que esmiuçou essa situação, e o link desses 2 vídeos estão aqui na descrição do vídeo. Meus amigos, fair play financeiro. Seria esse dispositivo a solução para o futebol brasileiro? O fair play financeiro impediria, por exemplo, o Flamengo de fazer as muitas contratações que fez nessa janela e pegou de surpresa muitos concorrentes, que inclusive falaram, tem que ter fair play urgente, porque não tem como competir. Ia mudar alguma coisa? A resposta é não. Não ia mudar, e arrisco a dizer, o fair play financeiro, se tivesse implementado já no Brasil, iria aumentar a distância do Flamengo, por exemplo, para a esmagadora maioria dos seus concorrentes no futebol brasileiro. Vou explicar isso, mas antes peço que você se inscreva. Durante a semana, o assunto fair play voltou a ser muito debatido por 2 razões. A primeira delas, a janela que chocou o futebol brasileiro do Flamengo, né? Já tinha trazido o Jorginho, aí contratou o Saul Niguez, o Emerson Royal, está na iminência de anunciar oficialmente o Samulino, jogadores de prateleira europeia que estavam na Europa com salários altos, alguns com custo elevado, né? O Samulino, ao ser oficializado, é na casa ali dos 22, 24 milhões de euros, é muito dinheiro quando fizer a conversão aí para real. E aí muita gente falou, putz, mas tem que ter o fair play, porque senão não tem como competir e tal. Um outro ponto que trouxe o assunto fair play à tona foi o próprio presidente da CBF, que desde que assumiu, o Sami Khedira fala sobre fair play ser uma plataforma da sua gestão, né, um dos pilares do que ele quer implementar. E aí ele deu passos já nisso, formou uma comissão de clubes ali, né, um grupo de clubes de vários estados diferentes, divisões diferentes, para debater uma proposta que seja viável de fair play financeiro para o futebol brasileiro. Essa proposta deve ser apresentada em novembro. E aí acho que não dá tempo dela já entrar em vigor em 2026. Mas independente disso, eu acho que seja em 2026, seja em 2027, em algum momento a gente vai fazer o nosso próprio fair play financeiro. Se vai funcionar ou não, só o tempo vai dizer. Lembrando, em 2015, ou seja, há 10 anos, a gente teve que meio que uma semente de fair play financeiro. Esse dispositivo está aí até hoje, mas foi pouquíssimo usado pela legislação esportiva. E ele diz o quê? Que clubes que atrasavam salários perdiam pontos nas suas competições. Isso não aconteceu, ou aconteceu muito pouco nesses quase 10 anos. Assim, foi uma legislação pouquíssimo acionada. Mas se imaginava que ali seria o início desse movimento do fair play financeiro, que acabou não virando. E agora essa discussão volta a acontecer. Lembrando, o fair play financeiro existe na Europa desde 2011, que a UEFA estabeleceu as suas regras ali, outras ligas têm as suas próprias regras, né? A Premier League tem as suas, a La Liga tem as dela e por aí vai. Com uma outra variação, que muda um percentual aqui, um percentual acolá, no geral, o fair play ataca 3 frentes. Pagamento em dia de salário, isso é uma premissa básica para se cumprir o fair play financeiro. A questão de gastos dentro daquilo que é arrecadado, ou seja, é um limite de gastos com o futebol, e esse limite tem a ver com o que você arrecada. A UEFA, por exemplo, estabelece que você pode gastar com o futebol, e aí inclui contratação, salário, comissão técnica e tal. Não tem infraestrutura aí, construção de estádio, por exemplo, ou reforma e tal, estrutural não está aí. O custo de manutenção do futebol, ele começa ali, a UEFA tolerando até 90% da sua receita anual, você pode gastar com o futebol de volta. E aí, ao longo de 3 anos, isso vai caindo até chegar a 70%. Foram mudanças que a UEFA foi fazendo, outras ligas têm uns ajustes para mais, outros para menos, mas no geral, estipula que você pode gastar com o futebol um determinado percentual dentro daquilo que você arrecada. Isso é bastante importante. E o outro ponto é o controle de déficit, ou seja, de prejuízo. Na UEFA, os clubes podem ter um acumulado de 3 temporadas até 60 milhões de euros de prejuízo. Só um segundinho, o Flamengo com receita de mais de 1 bilhão, tendo 70% para poder gastar, daria mais de 700 mil, né? Muito bom isso aí. 700 milhões, não 700 mil, desculpa. O que a gente quer dizer com isso é que você tem 3 frentes aqui
que o fair play trabalha. Trabalha com salário, trabalha com gasto e trabalha com prejuízo. Isso é o fair play financeiro e as equipes precisam estar dentro dessas premissas. A pergunta que fica é, se isso estivesse valendo hoje no futebol brasileiro, impediria o Flamengo de investir o que investiu? Não. E dito isso, acho que a diferença hoje seria até maior do Flamengo para os outros, ou para a maioria, porque você tem clubes aí que hoje estão saudáveis financeiramente. Porque quando você parte da premissa da arrecadação, da receita, o Flamengo hoje está muito descolado dos outros em relação à receita e vem batendo recordes sequenciais. Então esse argumento de falar, mas aí o fair play ia frear o Flamengo, não ia, porque o Flamengo hoje ele já faz gastos dentro de um percentual muito plausível da sua arrecadação, que de novo é muito maior que a dos outros. Então, suponhamos que o Flamengo, como já aconteceu, né, arrecadar 1 bilhão de reais, ele poderia gastar entre 900 e 700 milhões de reais numa temporada. É muita grana, muita grana. E outras equipes não chegariam nem perto disso, porque também nem chegam perto do 1 bilhão de arrecadação. Então, o gasto estaria proporcional àquilo que arrecada. E aí você teria um controle disso, que seria muito bom para a saúde geral financeira do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Mas, óbvio, limitaria alguns investimentos. Investimentos esses que às vezes são responsáveis, mas na maioria das vezes são irresponsáveis. E o fair play financeiro vem para tentar barrar estes investimentos irresponsáveis. Esses investimentos irresponsáveis, inclusive, muitas vezes fazem uma equipe ter uma falsa sensação de competitividade, né? Porque você faz um monte de gasto ali sem saber como vai pagar, contrata um monte de reforço, Galo, encosta ali no Galo elencos mais caros, times mais poderosos no futebol brasileiro por 2, 3 temporadas, mas não sustenta. A corda acaba arrebentando. E aí vem aumento de dívida, vem processo trabalhista, jogador que não recebe e por aí vai. É isso que o fair play financeiro tenta impedir, que os clubes maqueiem uma situação de investimentos que eles não podem fazer. O Flamengo pode fazer, o Palmeiras pode fazer, outras equipes também podem, mas muitas não podem. Mas hoje não tem um controle. E isso vale inclusive para as SAFs. Algumas são saudáveis e têm um projeto e um plano bem estabelecido, outras, no início, gastaram bastante. E os times terminaram o ano, mesmo tendo algum sucesso esportivo, com um déficit financeiro, o que, dentro do fair play financeiro, configuraria um descumprimento. Então, assim, qual é a expectativa que eu tenho? Que aconteça o fair play em algum momento. Em quais moldes? Aí é preciso entender, os dirigentes vão estar ali discutindo, e você vai ter SAF debatendo com o clube estatutário, com o clube empresa. É isso, rapaziada. O que vocês acharam do formato do vídeo? O que vocês acharam sobre essas notícias, né, em relação ao Maracanã e também ao fair play financeiro? Sua opinião é sempre muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. E caso vocês tenham gostado desse formato, por favor, deixe seu like e se inscreva aqui na Fla Geral, que tem tudo da base ao profissional. Bom jogo pra gente hoje e que tudo dê certo, que a gente consiga a liderança do Campeonato Brasileiro até o final, a última rodada. Tamo juntos. Fui.